Hoje eu vou falar sobre esse áudio que está circulando aí na internet de um RH, de uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o recrutador ou o empregador não pode sair fazendo qualquer coisa. Ele tem limitações legais que não podem sequer ser exigidas numa vaga de emprego. Então fica comigo que eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Trabalhista. O meu nome é Aglaia Dutra e hoje vamos comentar sobre esse áudio polêmico que está circulando aí nas redes sociais. É um áudio que vazou de um RH, de uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul. Bem, mas vamos lá, então, o que aconteceu afinal? Se trata de um áudio, supostamente de uma recrutadora, que tece algumas observações e traz algumas orientações sobre quais pessoas devem ser selecionadas para as vagas de emprego. Uma série de orientações e observações que, com todo respeito, partiu de uma pessoa totalmente preconceituosa. Existem diversas exigências que o recrutador ou o empregador não pode fazer para uma vaga de emprego ou numa seleção de vaga de emprego. Me deem um motivo plausível para que a orientação sexual de uma pessoa seja relevante para que ela trabalhe numa farmácia, por exemplo. Me deem uma justificativa. Ela fala também de uma pessoa muito gorda. Uma pessoa gorda não é capaz? Uma pessoa gorda não pode ser qualificada? O que é feio e bonito? São coisas muito subjetivas. O trabalhador, além de ter de se preocupar com a sua qualificação profissional, com cursos, treinamentos, com deslocamento, com preparação para participar de um processo seletivo, preparação para participar de uma entrevista, né, ajustar a sua vida para participar de processos seletivos e entrevistas de emprego, etc., tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Vou elencar algumas coisas que o recrutador ou o empregador não pode exigir numa vaga de emprego, tá? A primeira delas é a exigência de mais de 6 meses de experiência. Esse é um erro muito comum. Eu vejo constantemente empregadores fazendo essa exigência, mas é uma vedação expressa contida lá na CLT. O empregador não pode exigir mais de 6 meses de experiência na mesma função. Outra coisa que não pode ser exigida de forma alguma é que o trabalhador apresente alguma certidão comprovando que ele não tenha nenhuma ação trabalhista contra outras empresas. Todos têm direito de ação. O trabalhador que se sentiu lesado, ele tem todo o direito de ingressar com uma reclamatória trabalhista contra o seu empregador. Outra coisa que não pode ser exigida é exame de gravidez. Isso só se justificaria se a mulher for exercer uma função que seja prejudicial para a saúde do bebê ou para a saúde, né, dela mesma. Então, somente em casos muito específicos, muito pontuais, para funções muito prejudiciais para a saúde do feto, para a saúde da gestante, é que pode ser exigido, mas caso contrário, não pode, tá? Exigir exame de gravidez, perguntar se a mulher quer ter filhos, se tem filhos, quantos tem e com quem fica, se pretende ter mais filhos, coisas desse tipo, né, que normalmente não são questionadas para os homens, são muito questionadas para as mulheres. Inclusive, até quero abrir um parêntese, né? As mulheres são constantemente cobradas, incentivadas a serem mães, a terem filhos, a constituírem família, mas são as primeiras a serem preteridas nas vagas de emprego, justamente porque tem filho. Outra coisa que não pode ser exigida é certidão de bons antecedentes, né? Exigir uma certidão de bons antecedentes criminais, com exceção daquelas vagas em que o trabalhador tem uma confiança, né, uma fidúcia superior aos demais trabalhadores. Por exemplo, pessoas que vão lidar com numerário, pessoas que vão lidar com armas. São atividades que exigem que o empregador tenha um grau de confiança maior, que deposite uma confiança maior naquele trabalhador do que nos demais tipos de trabalho. Certo? Então, para determinadas vagas, pode sim ser exigida uma certidão de bons antecedentes criminais para que o trabalhador se sinta seguro em colocar aquele empregado naquela função, tá? Mas tem que haver uma justificativa, e a justificativa é a própria função a ser desempenhada, tá?
E uma última exigência que eu quero destacar é o exame de HIV. Isso é uma conduta considerada discriminatória, principalmente porque foi uma doença muito estigmatizada. Inclusive, a demissão também pressupõe-se que seja discriminatória caso o trabalhador seja portador do vírus do HIV. Então, essas são algumas condutas que podem ser consideradas discriminatórias num processo seletivo de emprego. E dependendo da conduta, sequer é necessário comprovar que o trabalhador, o candidato, se sentiu humilhado, se sentiu constrangido. Basta comprovar que o fato ocorreu. E aí o candidato pode ingressar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização por danos morais porque se sentiu constrangido ou se sentiu humilhado, né, por conta desse processo seletivo discriminatório ou humilhante, certo? Outra coisa que eu queria pontuar com vocês é sobre a pessoa que vazou o áudio. Será que ela pode ser demitida? Então, o empregador ele pode demitir os seus empregados sem justa causa a qualquer momento, desde que esse trabalhador não tenha nenhum tipo de estabilidade provisória no emprego. Ou seja, nos casos de empregada gestante, nos casos de trabalhador que sofreu acidente de trabalho, porque essas pessoas têm uma garantia, né, de emprego por um determinado tempo. Então, nesses casos, esses trabalhadores que têm garantia de emprego, ou seja, que têm estabilidade provisória no emprego, eles só podem ser dispensados por justa causa. Se o trabalhador não tem nenhum tipo de garantia de emprego, não tem nenhum tipo de estabilidade provisória, ele pode ser dispensado sem justa causa a qualquer momento a critério do empregador. Se o patrão decidir que quer rescindir o contrato, ele rescinde a hora que ele bem entender, tá? Então, nesse caso, a pessoa que vazou o áudio pode ser dispensada sem justa causa se ela não tiver nenhuma estabilidade provisória no emprego e tal. E para ser demitido por justa causa, o trabalhador tem que ter obrigatoriamente praticado alguma daquelas condutas previstas lá no artigo 482 da CLT. Uma ou mais de uma, né? Pode ser que tenha praticado mais de uma. Então, ele tem que necessariamente se encaixar em uma daquelas alternativas. Se ele não se encaixa em nenhuma das alternativas, não cabe dispensa por justa causa. Nesse caso de ter vazado o áudio do grupo da empresa, o empregador poderia dizer que a pessoa violou um segredo da empresa. Está previsto lá na linha G de gato, do artigo 482, violação de segredo da empresa. Mas é uma opinião pessoal minha, acredito que não seja um motivo plausível e que se essa pessoa for demitida por justa causa, ela tem a possibilidade de reverter essa demissão pelo seguinte motivo. O trabalhador não tem a obrigação de cumprir ordens que sejam ilegais, que sejam contrárias aos bons costumes, que sejam imorais, enfim. Inclusive, cumprir determinações que são claramente preconceituosas. Então, eu acho pouco provável que a Justiça do Trabalho mantenha uma aplicação, né, de uma possível justa causa, porque o trabalhador não concordou com a imposição de determinadas regras claramente preconceituosas. E o que vocês acham? Então, o que eu faço, Aglaé, se eu estou participando de um processo seletivo e eu percebo que eu estou sendo discriminado ou percebo que estou sendo humilhado, né? Como que eu faço para comprovar isso? Na Justiça do Trabalho, a gravação ambiental, ou seja, a conversa gravada por um dos interlocutores da conversa, é válida como meio de prova. Porque em muitos casos é somente essa prova que a pessoa tem, porque a pessoa não teve ninguém que testemunhou, ou seja, que presenciou aquele fato. Então a gravação ambiental é sim um meio possível de prova, tá? Se tu tiver como gravar isso, vai servir como um meio de prova para uma eventual ação trabalhista para pleitear a indenização por danos morais. Bem, eu teria muito mais coisas para falar, mas eu não quero deixar o vídeo mais longo. Se vocês tiverem dúvidas, digam aí nos comentários. E se tu ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e me segue lá nas redes vizinhas, que eu tô sempre trazendo informações relevantes e importantes para os trabalhadores, certo?
Inclusive, caso tu não saiba, o meu lema é: trabalhador bem informado não será enganado. Obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!